Abra sua Bíblia, por gentileza, juntamente comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. Aproveitando que você estava de pé, glórias a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 22. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, verso de número 22. Os que encontraram, por gentileza, digam amém. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Queridos, a intercessão, ela funciona. A intercessão funciona. Não pare, não desista de orar por alguém. Tem gente que vai viver um grande milagre por causa da sua fé. Existem pelo menos 3 maneiras de nós recebermos um milagre. Quantas maneiras? A primeira maneira é quando Deus quer. Se Deus resolver, está resolvido. O milagre acontece. A segunda maneira é quando você acredita. Quantas vezes nós vamos ver Jesus dizendo assim: seja feita conforme a sua fé. E a terceira maneira é quando alguém se posiciona em favor de alguém. É quando alguém crê por alguém, o milagre acontece. Diz a Bíblia que 4 amigos levaram um paralítico, abriram um buraco no telhado e vendo Jesus, a fé deles. De quem que Jesus viu a fé? Dos amigos. São 3 possibilidades para você viver um milagre. Eu profetizo que você está debaixo dessas 3 possibilidades esta noite, porque eu profetizo que Deus quer realizar um milagre na sua vida esta noite. Eu profetizo, eu vou melhorar para você dar glória. Eu profetizo que Deus está com muita vontade de realizar um milagre na sua vida esta noite. E eu sei que você acredita em milagre. Eu sei que você acredita. Eu sei que aí dentro de você tem fé. Então Deus quer, e você está debaixo da primeira possibilidade. Você acredita, você está debaixo da segunda possibilidade. E eu acredito no teu milagre nesta noite. Você está debaixo de 3 possibilidades para viver um milagre. E é interessante isso, porque Jesus chega, mas alguém traz o cego. Jesus chega, mas alguém traz. Jesus chega, mas alguém roga. E aquele que chegou cego voltou enxergando, por causa da fé e da oração de alguém. A sua oração não vai resolver todos os problemas, mas ela vai resolver o problema de alguém. A oração de Abraão não salvou Sodoma, não salvou Gomorra, mas salvou Ló. A sua intercessão vai salvar alguém, creia nisso. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe os olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa.
E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Olha para alguém perto de você e diga assim: não basta olhar, tem que ter firmeza no olhar. E já via ao longe e distintamente a todos, e mandou para sua casa dizendo: não entres na aldeia. Tome o seu assento com liberdade para glorificar a Jesus. Queridos, um olhar muda tudo. Um olhar muda tudo. Tão importante quanto o enxergar é a maneira como nós enxergamos. Eu falei aqui domingo, eu fiz menção de um estudo de um fato que ocorreu há algum tempo atrás aqui nos Estados Unidos. Identificaram numa escola, na mesma classe, 3 crianças superdotadas, na mesma classe. A diretoria daquela escola então chamou os professores e disseram assim: nós temos 3 alunos superdotados nesta determinada classe. Mas ao invés deles citarem quem eram os 3 alunos superdotados, eles disseram que os 3 alunos superdotados eram os 3 alunos que tinham a nota mais baixa naquela classe. E falaram assim com os professores: não diga nada a eles, não mudem a maneira de tratá-los, faça o trabalho de vocês, e no final do ano nós vamos ver, ao longo do ano escolar, nós vamos ver como é que eles se saem. Aqueles professores então não mudaram nada o tratamento àquelas crianças, até porque a diretoria havia informado o nome das crianças erradas. Mas eles mudaram o olhar. Quando eles olhavam para aqueles 3 alunos que até um tempo atrás eram os alunos da nota mais baixa da escola, agora eles olhavam aqueles alunos com aquele olhar baseado numa informação que eles tinham, de que aqueles alunos eram superdotados. E eu não sei se você já percebeu, mas a gente percebe olhares, a gente capta os olhares, a gente percebe como as pessoas olham para nós, a gente percebe alguém que olha para nós com olhar de respeito, com olhar de admiração, com olhar de desdém, com olhar de desprezo. A gente percebe os olhares, e o olhar é poderoso, sem que nenhuma palavra fosse dita, mas a mudança no olhar daqueles professores em relação àqueles alunos fez com que no final do ano escolar, quando eles foram submetidos àquela prova, àquela análise que todos os alunos fazem, aquelas 3 crianças que tinham a nota mais baixa, agora elas tinham a mesma nota que os 3 alunos que verdadeiramente eram superdotados tinham. Ou seja, o olhar daqueles professores para aqueles alunos destravou o potencial que havia neles, e que por algum motivo, de alguma forma, de alguma maneira, estava travado, estava preso. O potencial estava lá,
mas estava amarrado. O potencial estava lá, mas estava bloqueado. E à medida que os professores começaram a olhar com um olhar de admiração, com um olhar de expectativa, com um olhar de respeito, com um olhar de perspectiva para aqueles 3 jovens, o potencial que já havia neles foi destravado e eles foram muito além. Isto significa que nós podemos mudar as coisas ao nosso redor da maneira como nós olhamos. A maneira como nós olhamos pode mudar as coisas. A maneira como nós olhamos pode mudar as pessoas. A maneira como nós olhamos pode mudar o ambiente. A maneira como nós olhamos pode mudar as situações e as circunstâncias. E quando nós olhamos para este texto, nós percebemos que é possível nós olharmos para alguma coisa, é possível nós olharmos para alguém de uma maneira errada. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, e eu sei que você prestou atenção, a Bíblia diz que Jesus chegou em uma aldeia chamada Betsaida. E é interessante que essa aldeia, ela era uma aldeia de pescadores. E a palavra Betsaida, ela significa lugar de redes, lugar de nós, lugar de prisões. Porque é para isso que serve uma rede. Uma rede não serve para outra coisa a não ser para aprisionar os peixes. Uma rede, ela é formada de nós que vão sendo dados na ponta das linhas e vão formando aquela grande teia, aquela grande rede com o objetivo de prender, com o objetivo de aprisionar. E Jesus entra no lugar de prisões. Jesus é aquele que entra no lugar de prisões para libertar aqueles que estão aprisionados. Oh glória, eu vou falar de novo para ver se a igreja do Deus vivo reage. Ei, Jesus, ele é suficientemente capaz e poderoso de entrar no lugar de prisões para libertar aqueles que estão presos. Jesus é poderoso para entrar num lugar de prisões e libertar. Levante a mão mais alto que você puder, porque eu profetizo que Jesus vai entrar num lugar de prisões, numa quarta-feira tão normal, numa quarta-feira tão comum como essa, e vai libertar aqueles que estão presos, vai libertar aquele familiar que está cativo, vai libertar aquele amigo que está nas drogas, vai libertar aquele parente que está na cocaína, ele vai libertar aqueles que estão na idolatria. E Jesus, numa noite como essa, é poderoso para entrar num lugar de redes e libertar. E é interessante que Jesus entra neste lugar de prisões, neste lugar de redes, neste lugar que aprisiona, para libertar alguém que não está preso pelos pés, alguém que não está preso pelas mãos, mas alguém que está preso pelos olhos. A falta da visão prendia este cego. É por isso que nós lemos no texto que mesmo Jesus chegando lá onde ele estava, naquela aldeia, alguém teve que trazer ele até Jesus, porque ele era cego, ele não conseguia enxergar.
Ele estava preso não pelos pés, ele não estava preso pelas mãos, mas ele estava preso pelos olhos. E é possível nós estarmos presos pelos olhos. Se nós não olharmos para as coisas com o olhar correto, se nós não olharmos para as pessoas com o olhar correto, se nós não olharmos para Deus com o olhar correto, nós podemos nos tornar prisioneiros dos nossos olhos. E eu falei aqui desde o começo deste ano, que nós estamos vivendo um ciclo onde enxergar é fundamental para alcançar o que Deus tem para a nossa vida. Porque existem momentos que Deus fala, e falou Deus a Abraão dizendo: sai da sua terra, da sua casa, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Na hora de sair, Abraão ouviu a voz de Deus, mas para entrar na terra ele teria que enxergar, ele teria que identificar o que Deus havia preparado para ele. A Bíblia diz que quando Abraão chega para sacrificar Isaque, quando Abraão entra na região de Moriá é um monte formado por 3 montanhas. E nós conhecemos o decorrer da história. E Abraão sobe na montanha onde havia um cordeiro preparado para morrer no lugar do seu filho, mas ele não sabia que esse cordeiro estava lá. Então, de alguma forma, Abraão precisou enxergar o monte certo, porque se ele erra o monte, não teria cordeiro para morrer no lugar do seu filho. Por isso que o profeta Abacuque, depois de levantar e apresentar a Deus o seu clamor e a sua súplica, Abacuque disse: eu subirei à torre e esperarei lá para ver o que Deus fala. Porque haverão momentos na nossa vida que nós não vamos nos mover pelas pernas, mas nós vamos nos mover por uma visão. E nós precisamos enxergar as coisas da maneira correta. Porque não basta ver apenas por ver. Observe o texto que quando Jesus toma aquele cego, ele leva ele para fora da aldeia. E é interessante que Jesus entra na aldeia, mas ele retira o cego de lá, ainda cego. Porque aquele era um lugar de prisões. E ambientes aprisionam. E por isso nós precisamos tomar cuidado com os ambientes onde nós frequentamos, os lugares onde nós entramos, onde nós nos assentamos, as mesas, as rodas, porque existem lugares, existem ambientes que eles não estão preparados para ver o que Jesus está para fazer na sua vida. Existem ambientes que ainda que você precise de um milagre,
ainda que você acredite e creia no milagre, e ainda que Jesus esteja disposto a fazer um milagre, se Ele te deixar naquele ambiente, o milagre não acontece. Existem ambientes que, se você abrir a boca e mencionar os seus sonhos, vão rir de você, vão debochar de você, vão tentar desencorajar você, vão tentar desmotivar você, vão tentar sufocar a chama que o Espírito de Deus colocou dentro de você, porque tem gente que não consegue acreditar e tem raiva de quem acredita, tem gente que não faz e tem raiva de quem faz, tem gente que já perdeu a expectativa de viver algo novo, e a única coisa que resta para ele, que resta para ela, é tentar contaminar os outros também. Então Jesus retira aquele homem cego. Mas como nós conhecemos o decorrer da história, nós então entendemos que quando Jesus retira aquele homem daquele lugar de prisão, o milagre já estava em curso. Jesus não retiraria aquele homem de lá se já não estivesse disposto a realizar um milagre na vida dele. É porque Jesus já havia decidido que faria um milagre. É por isso que ele removeu aquele homem de lá. Então nós podemos entender que aquela atitude de Jesus de arrancar aquele homem daquele ambiente é um sinal de que o milagre já estava em curso. Os olhos ainda não estavam abertos, mas o milagre já estava em curso. Aquele homem ainda não estava enxergando, mas o milagre já estava em curso. Ei, há um milagre em curso em favor da vida de pessoas aqui esta noite. Você ainda não viu, você ainda não sentiu, nada aparentemente mudou na tua vida, mas o milagre está em curso. Já tem um milagre em curso em teu favor. Tem alguém que acredita? Tem alguém que acredita que o Deus de milagre já está operando em teu favor? Eu sinto a presença de Deus. Levante a sua mão direita o mais alto que você puder por um minuto. Há um milagre em curso. Há um milagre em curso. Há um movimento do reino dos céus em teu favor. Eu profetizo que Deus vai te colocar na rota do milagre esta noite. Eu profetizo que Deus vai te arrancar de um lugar de prisões, de um lugar de limitações. Eu profetizo que Deus vai arrancar as suas emoções das prisões. Eu profetizo que Deus vai arrancar seus sonhos das redes. Eu profetizo que Deus vai arrancar seus sentimentos, sua vida financeira, sua empresa,
casa, seu trabalho. Eu não sei o que é que está preso, eu não sei o que é que está limitado, mas eu profetizo que Jesus vai arrancar de um lugar de prisões e vai te colocar na rota de um grande milagre para a glória do nome dele. Se tem alguém que acredita, glorifica o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus leva aquele homem para fora. E Jesus cospe nos olhos daquele homem. Jesus cospe nos olhos daquele homem. E impondo-lhes as mãos, Jesus cospe e toca. Jesus cospe e toca. Ei, nós precisamos estar abertos para receber milagres. Mas nós precisamos entender que nem sempre Deus vai trabalhar da maneira tradicional, daquela maneira que nós já conhecemos. Imposição de mãos era algo normal. Impor as mãos para orar pelos enfermos é algo normal. Impor as mãos para ressuscitar o morto é normal. Pegar os peixes antes e os pães antes de agradecer para multiplicá-los, pegar com a mão é normal. Agora cuspir no olho antes de impor a mão, de vez em quando, para fazer um milagre inédito na sua vida, Deus vai usar uma fórmula inédita para milagres inéditos, fórmulas inéditas. Então, em nome de Jesus, não limite as ações de Deus. Eu não sei por qual caminho Deus vai vir, eu não sei de que maneira Ele vai vir, mas de uma coisa eu sei: Ele está vindo para fazer milagre, Ele está vindo para fazer milagre. Eu não sei quem Deus vai usar. Eu não sei como Ele vai realizar, mas de uma coisa eu sei, vai acontecer. O milagre vai te alcançar para a glória do nome dEle. Se vai ser impondo as mãos ou cuspindo, se vai ser cuspindo ou impondo as mãos, se não vai ter nem cuspe nem imposição de mãos, eu não sei. Do que eu sei tem milagre de Deus para a sua vida. Ei, você consegue ser profeta para alguém nesta noite? Toque em alguém perto de você, dá uma balançada nele e diga: um milagre de Deus preparado para você. Ei! Aceita o milagre. Eu não quero nem saber como é que vai ser. Oh, rebarastai, eu só sei que vai acontecer. E levantando ele os olhos, disse: vejo. Levantando ele os olhos, disse: eu estou vendo.
estou vendo. Em outras palavras, ele estava dizendo: essa forma um tanto quanto incomum do Senhor trabalhar funciona. Esse jeito assim meio diferentão funciona. Essa maneira assim um tanto quanto inesperada funciona. Porque tudo aquilo que vem de Deus para nossa vida funciona. Aquilo que é de Deus para nossa história funciona. A palavra de Deus para nós, por mais desafiadora que seja, funciona. A palavra de Deus para nós, por mais que ela nos confronta, funciona. A vontade de Deus para nós, ainda que faça a nossa carne tremer, funciona. O projeto de Deus para nossa vida, por mais absurdo que seja, funciona. E aquele que há pouco tempo atrás estava cego, agora vê. Mas ele diz assim: mas eu vejo os homens como árvores. Eu sei que são homens, mas eu estou vendo como se estivesse vendo árvores. Eu sei que é gente, mas a maneira que eu estou conseguindo enxergá-los é como se fossem árvores. Eu sei que são pessoas, mas a forma como eu estou os enxergando é como árvores. Então nós precisamos entender aqui que mais importante do que enxergar, ou tão importante quanto enxergar, é enxergar da maneira correta. Não adianta a gente apenas enxergar por enxergar. Não adianta a gente enxergar e enxergar da maneira errada. E é incrível como o diabo, ele investe na maneira como nós enxergamos as coisas. Porque ainda que nós estejamos enxergando, se enxergarmos as coisas da maneira errada, problemas vão ser causados, crises vão ser instaladas, potenciais não vão ser destravados se nós enxergarmos as pessoas da maneira errada. É como eu disse, enquanto aqueles professores olhavam para aqueles 3 alunos apenas como 3 alunos de notas ruins, a nota deles era ruim. Mas quando o olhar deles mudou, a nota dos alunos mudaram. Porque o nosso olhar é poderoso. E é por isso que o diabo investe. Quantas mulheres às vezes começam a enxergar o seu marido da maneira errada. Ah, esse homem só trabalha. Esse homem não tem tempo para
para mim. Esse homem não tem tempo para os filhos. Esse homem só trabalha, mas é o cara que só trabalha, que banca, que proporciona, que suporta toda a estrutura da família. E ele só trabalha. Começa a enxergar o marido da maneira errada. Aí esse homem só sabe trabalhar, pois é, prover para a mulher, prover para os filhos. E aí tira o olhar correto em relação ao marido e passa a enxergar ele como se ele fosse apenas um cara que só sabe trabalhar. Quantos maridos, porque talvez a esposa não trabalha fora, aí ele passa a olhar para a esposa apenas como aquela que fica em casa. Ele perde a capacidade de enxergar na esposa aquela que cuida dos filhos, que é o tesouro mais importante que uma família, que um homem pode ter. E ele começa a enxergar, não, essa mulher é aquela que só dá despesa, essa é aquela que só fica em casa, essa é aquela que não faz nada. Passa a enxergar de maneira errada. Quantos filhos enxergam os pais de maneira errada? O meu pai só briga, a minha mãe só enche a paciência, porque o pai quer ensinar, porque a mãe quer educar. E os filhos passam a olhar para os pais com um olhar errado. Quantos pais olham para os filhos com um olhar errado? Esse menino só dá trabalho. Essa menina, o sangue de Jesus tem poder. E as coisas vão travando. Quantas famílias são destruídas por causa de um olhar errado? Quantas coisas não mudam pela falta de um olhar mais esperançoso, mais positivo? As pessoas andam na rua e só conseguem olhar com aquele olhar ruim para as coisas. Estava desempregado, fez campanha para Deus abrir uma porta de trabalho. Aí agora chega no trabalho e só tem um olhar negativo para o trabalho, um olhar negativo para o patrão, um olhar negativo para os colegas de trabalho, um olhar negativo para o salário que ganha. E aí começa a negligenciar a sua função, não começa, para de se dedicar na maneira que poderia, porque mudou o olhar. Porque passa a enxergar da maneira errada. Este cego está vendo, ele sabe que é pessoas, ele sabe que é homens, mas ele está enxergando como se fossem árvores. Ele está enxergando como se não fosse aquilo que ele sabe que é. Quantas pessoas têm um olhar errado para a palavra de Deus? Não, isso é só um livro de história, isso não serve para mim, isso não vale mais. Esses princípios aí tá fora de moda. Sabe que é a palavra de Deus, mas está olhando de maneira... Tem gente que olha para a igreja com um olhar errado, começa a olhar para a igreja com um olhar errado, começa a olhar para os irmãos com um olhar errado, começa a olhar para o pastor com um olhar errado, muda o olhar. A coisa vai travando todo. E a Bíblia diz, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 6:22, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom.
Se nós olharmos da maneira correta, o nosso olhar vai mudar as coisas. O nosso olhar vai melhorar as situações e as circunstâncias ao nosso redor. O nosso olhar vai mudar os nossos familiares. O nosso olhar põe o poder. O teu olhar tem o poder de transformar. E é por isso que Jesus não deixou. Porque se isso não fosse importante, Jesus tinha deixado aquele homem enxergando pessoas como se fosse árvore. Está tudo bem para quem estava cego, horas. É melhor ver homens como árvore do que não ver nada. É melhor ver mais ou menos do que ser cego. Mas Jesus entende que tão importante quanto olhar é olhar da maneira correta, um olhar firme. É por isso que o texto dizia: ele olhando firmemente ficou reestabelecido, porque a vontade de Deus é fazer com que o marido olhe para a esposa e identifique quem ela de fato e de verdade é, que o pai olhe para o filho e identifique quem de fato e de verdade o filho é, que a esposa olhe para o marido e enxergue o marido como ele é, e os filhos olhem para os pais e enxerguem quem de fato eles são. Um olhar pleno das coisas. Preciso ter um olhar pleno para as pessoas que estão perto de nós, um olhar pleno para a família, um olhar pleno para o trabalho, um olhar pleno para o patrão, pleno para os funcionários, pleno para a igreja, pleno para o irmão, pleno para o pastor, pleno para a ovelha, pleno. Nós temos que olhar de maneira plena para as pessoas. Olhar de uma maneira plena para as situações, porque senão a gente só enxerga o defeito, a gente só enxerga o problema. Tem gente que o olhar dela é viciado em defeito. Ele identifica o defeito de todo mundo, não consegue identificar uma qualidade, e para cada solução ele encontra um problema, porque o olhar está danificado. Porque o diabo investe constantemente para modificar o nosso olhar, mas vai descer um colírio do céu sobre os nossos olhos esta noite, para que eu e você tenhamos um olhar pleno. Você vai enxergar as pessoas como elas são. É árvore, homem é homem, o marido é o marido, a esposa é a esposa, os filhos é os filhos, o patrão. Você vai enxergar eu profetizo um olhar pleno sobre as nossas vidas essa noite. O diabo quer danificar a maneira como nós olhamos para Deus. Porque se nós não cuidarmos do nosso olhar para Deus, nós perdemos a visão de quem Deus é. E a nossa sobrevivência depende da maneira como nós conseguimos enxergar Deus. A missionária Mônica pregou aqui domingo sobre a história de Daniel. Daniel lançado na cova dos leões, aquela coisa toda. Mas tem um negócio ali, eu mencionei aqui até na oração de segunda-feira. No capítulo 6 do livro do profeta Daniel, no verso 22, a Bíblia diz que
Daniel, ele tinha janelas abertas para Jerusalém. Daniel estava cativo na Babilônia, mas Daniel tinha janelas abertas para Jerusalém. Aí você consegue entender por que Daniel sobreviveu à cova dos leões. Nada acontece na vida de um crente por acaso. Daniel só sobreviveu à cova dos leões porque Daniel nunca colocou os olhos dele na Babilônia com os seus 120 portões de bronze. Daniel nunca olhou para os 120 portões de bronze da Babilônia, mas ele tinha janelas abertas para as 12 portas de Jerusalém. É melhor as 12 portas de Jerusalém do que os 120 portões de bronze da Babilônia, porque os portões da Babilônia, apesar de serem muitos e de serem de bronze, estavam fechados e Daniel não podia sair de lá. Mas as portas de Jerusalém estavam abertas. Não tire os seus olhos de Jerusalém. Não tire os olhos de Jerusalém. Mesmo estando em terra estranha, não tire os olhos de Jerusalém. Mesmo tendo uma estrutura aparentemente maior, aparentemente melhor, não tire os olhos de Jerusalém. Vai ter cova de leões, vai ter dificuldade, de vez em quando vai ter doença, de vez em quando vai ter morte, de vez em quando vai ter perda, de vez em quando vai ter luta, de vez em quando vai ter armação, de vez em quando vai ter traição, de vez em quando vai ter um monte de coisa ruim, mas não tire os olhos de Jerusalém. Não perca a visão de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer em teu favor. Porque Daniel nunca perdeu a visão de Jerusalém. O leão da tribo de Judá nunca saiu dele. A missionária Mônica disse aqui que os leões estavam famintos, mas leão não come leão. Aí você entende por que os leões não comeram Daniel? Porque alguém olhava e via um profeta. Os leões olhavam e viam outro leão. Aqueles leões olhavam e olhavam um leão maior do que eles. Assiste aqueles filmes de safari, aqueles filmes de National Geographic para você ver. Chega aquele bando de leão, aí ele fica tudo oriçado, mas aí quando os outros, ó, porque leão identifica outro leão. O leão mais novo, ele identifica pela juba, pelo rugido, o leão mais velho. O leão menor identifica o leão que tem mais autoridade, o leão maior. Quando Daniel caiu naquela cova, os leões olharam e viram: tem um leão maior. Porque Daniel nunca perdeu a visão de Jerusalém. Ele tinha janelas, olhos abertos para Jerusalém. Estou na Babilônia, mas os olhos em Jerusalém. Estou no cativeiro, mas os olhos em Jerusalém. Estou enfrentando os problemas da vida, mas os meus olhos estão voltados, firmados. Diz a palavra do Senhor, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé.
Você precisa ter um olhar pleno a seu respeito. Quantas pessoas não conseguem enxergar de fato e de verdade o valor que elas têm? E aí elas vivem na dependência da opinião e da validação externa, porque ela não consegue enxergar o próprio valor, ou porque todas as vezes que ela olha para si, ela só consegue enxergar as dores que sofreu, os males aos quais foi submetido. Ela só consegue enxergar as limitações, ela só consegue enxergar aquilo que elas não têm, aquilo que não deu certo, a empresa que não deu certo, o trabalho que não deu certo, o casamento que não deu certo, aquele negócio que não deu certo. Tem gente que só consegue enxergar o que está faltando. E nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que Deus nunca trabalha com o que está faltando. Deus multiplica o que você já tem. Deus não trabalha com... Deus não está nem aí para o que você não tem. Ele vai usar o que Ele já depositou na sua vida para um milagre acontecer. Lembra daquela mulher, da viúva? Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5, tem uma viúva. Número 4, diz, obrigado, capítulo 4, tem uma viúva. E ela chega para Eliseu e diz: o meu marido é morto. Ela está dizendo que ela não tem mais marido, morreu. O meu marido é morto. Tu sabe que ele servia a Deus. Pois é, servia, não serve mais. Então não tem marido, não tem mais serviço. E agora tem credor lá na porta. O que eu tenho é credor lá na porta para levar o que eu ainda tenho, meus filhos. E o profeta pergunta para ela: além de credor e menino, o que mais que você tem na sua casa? A tua serva não tem nada. Porque a nossa tendência é olhar o que está faltando. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que o Espírito Santo naquela hora foi lá e soprou. Não, tem sim. Aí ela: a não ser uma botija de azeite. Volta, pega vasilhas vazias com seus vizinhos, porque Deus vai trabalhar com aquilo que está na tua mão. Deus não está preocupado com o que está faltando. Deus vai trabalhar com o que você tem. Então pega a vasilha vazia com seus vizinhos. Não poucas, pega muitas. Entra para o quarto. Você tem menino lá na sua casa? Pega o que você tem, os meninos. Entra no quarto. Tem uma porta, ela tem, fecha ela. Pega aquilo que você chamou de nada, porque aquilo que a gente chama de nada, Deus chama do suficiente para um grande milagre. E o que foi que Deus multiplicou? Deus multiplicou o que estava faltando, ou Deus multiplicou o que ela já tinha? Deus multiplicou o que estava faltando, ou multiplicou o que tinha? O que estava faltando ou o que tinha? Então, em nome de Jesus, para de olhar para o que você não tem e começa a enxergar o que Deus já depositou na tua vida, e o milagre vai acontecer. Diga: Deus não está nem aí para o que eu não tenho. A maneira como você olha para você vai determinar o seu futuro. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 9, verso 8. Um dia Davi levanta pela manhã. Era só mais um dia no palácio como tantos outros. Era só mais um dia no palácio.
E era só mais um dia em uma terra chamada Lodebar. Era mais um dia no palácio e mais um dia em Lodebar. Lodebar significa terra, lugar do esquecimento. Era mais um dia no palácio e mais um dia no lugar dos esquecidos. Mas Davi se lembrou. Davi se lembrou. De que Davi se lembra? Davi se lembra de um amigo. De um amigo que era tão amigo dele que um dia, para que ele vencesse os inimigos, o amigo carregou ele nos ombros, para que ele pudesse ir guerreando contra os filisteus. Mesmo ele tendo pernas, o amigo Jonatas carregou ele nos ombros. E ele se lembra de Jonatas. E Davi pergunta aos seus servos: tem alguém da casa de Saul, para que eu possa fazer benevolência a ele, por amor a Jonatas? Você entende que aquilo que a gente faz hoje, aquilo que você faz hoje, é herança para os seus filhos. Davi, ele pergunta: tem alguém da casa de Saul, para que eu possa fazer o bem? Mas não é por amor dessa pessoa, é por amor de Jonatas, meu amigo. Aquele que me estendeu a mão quando eu precisei, aquele que me carregou. Aí alguém abre a boca e diz assim: tem um Mefibosete. Mas Mefibosete é aleijado, não tem perna. Porque as pessoas vão sempre olhar buscando problema, buscando defeito, buscando o que não tem. Davi está dizendo: eu quero saber o que ele tem. É da casa de Saul? É parente do meu amigo Jonatas? Eu não estou preocupado com o que ele não tem, eu estou preocupado com quem ele é. Ah, mas está lá em Lodebar, na terra dos esquecidos. Manda trazer, manda buscar Mefibosete. Ei, você não ficará esquecido. E quando eles trazem Mefibosete, e Davi fala com ele: você vai comer pão todos os dias da sua vida, da mesa do rei. As terras de Saul, seu avô, de Jonatas, teu pai, vão ser devolvidas para que os seus filhos trabalhem nela. O que nós fazemos é herança para os nossos filhos. Está acontecendo restituição na vida de Mefibosete, dos filhos deles, não por causa deles, por causa de Jonatas, por causa do pai deles. E o que Mefibosete diz? Quem sou eu para que o rei use de tamanha benevolência para comigo, eu que não passo de um cão morto? A maneira era essa maneira. Mefibosete era príncipe, mas ele se enxergava como cão morto. E ele está diante do dia mais feliz da vida dele. Davi está dizendo que você vai comer da mesa do rei. Eu vou restituir aquilo que é teu para você, para os seus filhos. Eu vou mudar a tua história. E Mefibosete está dizendo: mas eu não passo de um cão morto. E quantas pessoas têm essa visão distorcida de si?
Elas têm uma promessa da parte de Deus, elas têm uma palavra da parte de Deus, mas elas só sabem dizer: mas eu não consigo, mas eu não posso, mas eu isso, mas eu aquilo. Mas quem que sou eu? Não, meu filho, nós não somos nada mesmo não, mas é Deus na sua vida, é Deus na tua história, é a promessa de Deus, é a vontade de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é o sangue de Jesus, é o nome dele, é o poder dele, é a unção dele, é a glória dele, é a graça dele na tua história. Tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via de longe, distintamente a todos. Diga: visão plena. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Uma visão plena. Uma visão plena de quem você é. Uma visão plena de quem Deus é. Uma visão plena das coisas ao seu redor, das pessoas perto de você. Uma visão plena, uma visão firme, uma visão plena, uma visão firme, uma visão que até mesmo à distância você vai conseguir distinguir cada coisa. Ele já via e distinguia, ele conseguia ver e identificar, ele conseguia ver e conseguia de verdade reconhecer. E é este nível de visão que Deus vai desatar em nós, para a glória do nome dele.